Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, pelas redes sociais ou então no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Se você está no YouTube, não esquece de deixar aquele like ali, a curtida nos ajuda muito. Você também pode compartilhar o link do programa com seus amigos e familiares para que eles também possam assistir a gente. Se inscreva no canal da Gazeta do Povo no YouTube. E se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, chegou o momento de começar o mês muito bem informado. Aqui você encontra o melhor noticiário e as análises mais afiadas dos principais colunistas do Brasil. E agora tem uma oferta imperdível. Por apenas R$ 1,90 por mês, nos 6 primeiros meses, você tem acesso total ao conteúdo do jornal que mais cresce no país. É só acessar gazetadopovo.com.br/oferta ou então usar o QR Code que está aí na sua tela ou o link que está na descrição do vídeo aqui no YouTube. Não deixe essa chance passar. Aproveite agora e fique bem informado com a Gazeta do Povo. Hoje, no Sem Rodeios, a gente vai falar sobre o STF, que nega o pedido de Daniel Silveira para trabalhar e estudar fora da prisão. Lula sai em defesa do ministro Alexandre de Moraes contra as sanções e diz que Estados Unidos fazem guerras e matam. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Vamos lá, então. Hoje temos Jorge Serrão, Deltan Dallagnol e Júlia Lucy. Vamos começar com Jorge Serrão. Bem-vindo, Serrão. Vamos falar, então, que o Lula criticou a possibilidade aí de o governo dos Estados Unidos impor as sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, né? A gente já tem falado sobre isso aqui várias vezes no programa, em mais um episódio que demonstra a postura do governo brasileiro aí em relação a essa pressão dos Estados Unidos, né, Serrão? Saudações, Rossana Bittencourt, saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. O Lula bater no Lourão, surpresa zero, ou surpresa menos 13, se você preferir. Agora, o Lula sair aí de grande defensor do Supremo Tribunal Federal, essa é meio surpreendente, porque ele é um defensor esquisito. É um defensor que mete o pau no próprio Supremo. Ele diz que o Supremo não é uma maçã doce, mas que é preciso preservar o Supremo. Mas o caso ali não é esse. Lula não está preservando instituição nenhuma. Lula está apenas cumprindo o acordo que foi feito lá atrás com ele. Vocês se lembram? Ele foi descondenado. Descondenado com que objetivo? Tomar o poder do Jair Bolsonaro. E tinha que cumprir um script. O script era conquistar novamente a presidência da República, justificando a derrota bolsonarista. Missão dada, missão cumprida. Vocês se lembram? Perfeito. Então, tá tudo certo. Tá tudo pago, Lula. Essa parte já tá paga. Mas agora Lula começou a ficar um pouco mais apavorado, porque ele viu que, na verdade, o que ele estaria considerando um ataque ao Supremo, na verdade é um supremo ataque contra o que Lula representa, que é um atraso, que são as ligações perigosíssimas com o lado criminoso no Brasil. Então, o Lourão não está querendo bater em um determinado ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma ilusão, isso é o que parece. E nem sempre o que parece é. E nesse caso eu garanto, não é. Não é. O ministro Alexandre é o alvo. Negativo. O alvo é o Brasil, que não está cumprindo os preceitos democráticos para merecer ter uma parceria internacional com os Estados Unidos da América. É isso. Mas não está atacando o Brasil. Está atacando o Brasil. Esse negócio de ministro Alexandre, o que é o ministro Alexandre? O ministro Alexandre é um importante, muito bem pago servidor público do Poder Judiciário do Brasil. Não é uma pessoa isolada, não é um CPF, ele é um CNPJ. Não, ele é um CPF, não, negativo, ele não é um CPF, ele é um CNPJ. Tanto que todas as decisões que ele toma são respaldadas absolutamente por todo o corpo do Supremo Tribunal Federal. Mas Lula, além de
parecer agora o protegedor supremo. Lula, além de, como sempre, só para variar, tentar dar uma avacalhada no Lourão, a pior do Lula é que ele agora também está tentando roubar no sentido assim figurado, para ninguém pensar besteira. Está tentando roubar a estratégia da direita para a eleição 2026. Lula já anunciou ontem que ele vai mover a máquina, vai mover o mundo para que o PT eleja de 100 a 150 deputados, ou seja, eleger a maioria de parlamentares que ele puder, e também para fazer a maioria no Senado. Ele quer eleger a maior parte dos 54 senadores que estão ali na disputa, nas vagas disponíveis, na renovação de 2/3 do Senado brasileiro. Lula não está de brincadeira, não é bom subestimar o Lula. Acreditar nele eu já estou pedindo demais para que você acredite nele, né? Mas subestimá-lo nunca deve-se fazer isso. O PT tem a máquina, não tem o menor pudor de usar toda a estrutura que está disponível. Eles não jogam dentro das 4 linhas da Constituição, até porque, para eles, a Constituição é mera figura de retórica. Eles não têm compromisso nenhum com democracia. Então, todo cuidado é pouco, porque o Stalinácio está com seu módulo ligado para falar mal de Bolsonaro o tempo todo, para meter bronca no Lourão e para posar agora de defensor supremo da nação. É dose, mas é muita dose. Dose para a gente cair de bêbado, de ter que aguentar esse cara. Vamos chamar agora Deltan Dallagnol. Bem-vindo, Deltan. Qual a sua opinião aí sobre esse posicionamento do Lula? Olá, Rosana, Serrão, Júlio Luci, prazer enorme estar com vocês, especialmente com os nossos ouvintes, com a audiência da Gazeta do Povo maravilhosa, que mais do que nos acompanha, que faz parte dessa nossa luta por liberdade e por justiça. Uma boa tarde a todas. Não esquece, se inscreve aqui no canal da Gazeta, curte o vídeo para você seguir recebendo os vídeos da Gazeta, que são relevantes, que te ajudam a ficar bem informado, a formar a sua visão e a lutar por justiça e liberdade. Manda o link aí nos seus grupos de WhatsApp para a voz da nossa indignação conjunta chegar mais longe. E não esquece, é claro, assina a Gazeta do Povo. Assim você vai estar apoiando esse trabalho que é feito aqui com muita coragem por essa instituição que existe há décadas e vai seguir existindo por décadas com a sua ajuda e o seu apoio. Bom, vamos lá então, Rosana, direto ao ponto que você me trouxe. O Lula, ele defendeu o Moraes contra o Trump, porque é só isso que ele pode fazer. Olha, Alcântara, a gente tem visto aí nos últimos dias inúmeras notícias na imprensa dando conta de que os ministros do STF estão na bronca com o chanceler fantoche do Lula, o Mauro Vieira. Porque para os ministros, o chanceler, o Mauro Vieira, ele não estaria tratando com a prioridade necessária a ameaça de sanções dos Estados Unidos. Isso me dá uma amostra do tamanho do desespero dos ministros, que confessaram, aliás, que eles abriram o inquérito contra Eduardo Bolsonaro justamente por conta do que eles entendem que é uma omissão do Itamaraty. E é claro, né, eles também querem retaliar tanto Eduardo como Jair Bolsonaro, que agora com esse inquérito, o Jair corre um risco ainda maior de ser preso e de ter os seus bens bloqueados a qualquer momento pelo Supremo. Mas essa defesa do Moraes feita pelo Lula é uma grande bravata, porque defender Moraes agora, enquanto as sanções não vieram ainda, é muito fácil. Eu quero ver ele defender quando as punições de fato vierem e passarem a afetar até mesmo bancos brasileiros, que é a principal preocupação do governo, segundo saiu aí na imprensa. Aí Lula vai continuar, será, segurando aí a mão do Moraes? Será? É aí que a gente vai ver se o Lula está de fato defendendo o Moraes ou não. Agora, o que a gente tem que entender é que essa defesa é simbólica e ela vem por causa de muito mais coisa, vai muito para além da questão do Trump. Não se trata apenas das ameaças do governo americano, não. Moraes está sendo pressionado por todos os lados e um dos maiores focos da pressão é justamente a ação do golpe, por conta de todas as fragilidades do processo que ficam cada vez mais aparentes conforme o julgamento prossegue. E Lula quer que Moraes se mantenha firme, afinal de contas, Moraes está para excluir o nome de Bolsonaro de qualquer chance de estar nas urnas no ano que vem. E a pressão aumenta por conta das fragilidades do processo. A Polícia Federal, a PGR e o STF não conseguem explicar 3 grandes contradições da narrativa do golpe que surgiram nos depoimentos das testemunhas e que eu vou te mostrar.
Não adianta, gente. Por mais que o Supremo tenha proibido a imprensa de gravar os depoimentos das testemunhas, das pessoas acompanharem o julgamento que acontece lá na ação do golpe, por mais que o STF esteja conduzindo depoimentos secretos, o que é algo absolutamente impensável em uma democracia, está ficando cada vez mais claro que a narrativa do golpe tem contradições gigantescas entre, de um lado, as provas e os depoimentos das testemunhas, e de outro lado, a acusação, a denúncia da PGR. E nem a PF, nem a PGR, nem o STF estão conseguindo explicar essas contradições. E isso aumenta a pressão sobre o Moraes. E é por isso que ele tem tido uma postura tão autoritária com as testemunhas, chegando aí a ameaçá-las de prisão quando elas se desviam 1 milímetro da narrativa do STF. E eu vou mostrar agora para você as 3 grandes contradições dessa narrativa. Olha essa primeira grande contradição aqui, ó. Aconteceu durante o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, e ele disse que ele se encontrou com o então ministro da Defesa do Bolsonaro, o Paulo Sérgio Nogueira, e que nessa reunião apresentaram para ele um documento de teor golpista, uma minuta do golpe. Aí o advogado do Bolsonaro, Celso Vilardi, ele fez então uma pergunta muito simples para a testemunha. O senhor leu esse documento? E a resposta foi, não. Ué, como assim ele sabe que o documento era golpista se ele não leu? Vamos agora para a segunda grande contradição. A PGR ela diz na acusação, na denúncia, que foi feita uma reunião para discutir o plano para impedir a ida de eleitores de Lula no Nordeste para as cabines de votação. Aí os advogados do Anderson Torres indicaram seis pessoas que estavam na reunião como testemunhas. Todas elas, sob juramento, negaram que esse plano existiu. E aí? Como fica agora? Olha, se você aqui está gostando desse nosso VAR aqui nas contradições das narrativas da PF, da PGR, do STF, vai curtindo aí esse conteúdo e vamos para a terceira grande contradição, que, na minha opinião, dessas 3 é a pior. Agora tem mais, a gente está trazendo 3 aqui para você ter ideia da pressão que existe hoje sobre o Moraes. E eu não poderia deixar de fora o caso do Felipe Martins. Ele é a pedra no sapato do Moraes desde que esse caso começou. Primeiro, a gente tem a prisão ilegal do Felipe, que foi baseada em uma viagem falsa que nunca aconteceu e em uma fraude no registro de imigração de Felipe nos Estados Unidos. A defesa do Felipe já juntou inúmeras provas que contradizem a narrativa da PF, da PGR e do Moraes. Passagens aéreas, contas, pagamentos de Uber, iFood, vários outros comprovantes de que ele estava no Brasil. E agora, qual é a alegação da denúncia contra o Felipe Martins? Que ele fazia parte do chamado núcleo jurídico do golpe e que por isso ele foi responsável por apresentar a minuta do golpe para o Bolsonaro. Ele também teria apresentado essa minuta também para os ministros, também para os generais. E de onde que veio essa história? Essa história veio da delação do Mauro Cid, que, contudo, não apresentou nenhuma prova de corroboração, nenhuma prova que confirmasse isso, que fortalecesse essa versão, para além da palavra dele mesmo, o delator, que a gente sabe que tem um valor relativo, até por força de lei. A história sequer faz sentido, porque o Felipe Martins não é advogado, ele não é formado em direito, ele não é da área jurídica, ele é formado em relações internacionais e filosofia. E aí nós chegamos ao depoimento das testemunhas. E o que aconteceu? O general Freire Gomes ele negou peremptoriamente, categoricamente, qualquer participação do Felipe na apresentação dessa tal da minuta do golpe. O Freire Gomes ele disse que o Felipe não estava nem na reunião. E para fechar com chave de ouro, a defesa do Felipe ela conseguiu provas com a TIM e com a Uber de que Felipe não estava de fato nessa tal da reunião do golpe. E aí a PGR colocou então na denúncia que o Felipe estava lá. Mas simplesmente não tem uma prova no processo que sustente qualquer uma das acusações da PGR contra o Felipe. Todas as provas confirmam o contrário, as alegações da defesa. Mas o que são as provas, né? Provas. No julgamento aí, com as cartas marcadas, em que os juízes já decidiram o resultado do que vai acontecer com esse pessoal da trama golpista. As provas aí são só uma formalidade necessária para manter essa farsa do julgamento. Então, como vocês veem, Moraes está debaixo de muita pressão. E por isso a gente vê um Lula defendendo Moraes publicamente nesse final de semana. Porque eles têm um objetivo comum: garantir que Bolsonaro seja jogado numa cela e não esteja nas urnas no ano que vem. Vamos ver agora a opinião da Júlia Luci. Bem-vinda, Júlia. O que dizer aí sobre essa declaração do presidente Lula? Rosana, tudo bem? A gente está falando de qual declaração em específico?
dessa defesa dele do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que os Estados Unidos, enfim, são um país que faz guerra, né? E especialmente da defesa do Alexandre de Moraes aí contra essas sanções que podem ser impostas. Ah, sim. Bom, Rosana, muito boa tarde. Boa tarde, Deltan. A toda a nossa querida audiência, espero que tenham tido um ótimo final de semana. O presidente Lula, ele já vem falando reiteradas vezes que ele não toleraria qualquer tipo de ataque em relação ao Supremo Tribunal Federal, de que falar mal do Supremo Tribunal Federal significa atentar contra o judiciário como um todo, a democracia como um todo, mas depois que ficou mais claro que realmente vai vir alguma sanção por parte dos Estados Unidos, a pessoa do ministro, não ao Poder Judiciário brasileiro, não à República Brasileira, pelo menos por enquanto, né? Porque os Estados Unidos realmente, quando é necessário, eles impõem sanções comerciais, por exemplo, colocam embargos, como é o caso dos embargos sobre Cuba, como é o caso de algumas restrições que já fizeram em relação à Rússia, em relação à Venezuela. Então, os Estados Unidos pode sim, em momento futuro, a depender do comportamento da República Brasileira, tomar uma decisão em relação ao Estado brasileiro. Mas, por hora, o que a gente vê dos Estados Unidos é repressão, é repreenda, é sinalização sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre, ele não é o Poder Judiciário em si. Ele não é o Brasil. Ele é uma pessoa que tem um cargo público, que a gente já discutiu aqui diversas vezes, deveria ter uma limitação no tempo, deveria ser possível tirar os ministros do Supremo, não apenas com aposentadoria, né? Mas ele hoje exerce um cargo e ele, de acordo com a posição americana, excedeu o seu poder quando determinou a suspensão de perfis de americanos e decidiu que essa suspensão deveria acontecer dentro de plataformas americanas. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele extrapolou o poder dele porque saiu da jurisdição que é o território brasileiro, que é onde a lei pode alcançar, a lei brasileira pode alcançar, né? E detalhe, o governo americano também especificou que o ministro Alexandre de Moraes fez essas ordens fora do procedimento correto, definido em Tratado Internacional Brasil-Estados Unidos, que deveria ter sido por meio de carta rogatória. O ministro ele passou um ofício. E não é tão simples assim. Para que o Poder Judiciário brasileiro acione o Judiciário americano, fazendo determinações, existe um tratado que define que deve ser por meio de carta rogatória, que é um outro instrumento jurídico. Não é simplesmente um ofício. Um ofício do ministro vale aqui para dentro do Brasil, mas não lá para fora, né? Então, agora que ficou bastante material, né, materializou-se aquilo que no início teve um aspecto ali de especulação de que haveria aplicação da lei Magnitsky aqui dentro do território brasileiro, né, a pessoas brasileiras. Agora que já ficou mais materializado, aí o governo brasileiro decidiu tomar as dores. Acionou a chancelaria brasileira para que começassem conversas junto à chancelaria americana, o que, na minha avaliação, é algo errado, porque a máquina pública, ela não pode ser movida para proteger pessoas. Um dos princípios da máquina pública brasileira é o princípio da impessoalidade. E não há em nenhum lugar, tá, nenhuma lei dizendo que a PGR, o Itamaraty deve ser movido para proteger pessoas. Então, tem uma série de problemas aí nesse próprio acionamento do Itamaraty brasileiro. Mas Lula assim o fez. E aí algumas pessoas vinculadas ao governo começaram a dar recados de que o governo brasileiro não aceitaria isso barato. Começou-se a municiar a imprensa paraestatal de que trata-se de um ataque à soberania brasileira, o que é uma mentira.
Só que isso não está tirando a força dessa mobilização dos Estados Unidos. E aí, Lula, agora, te perguntei até, Rosana, qual declaração, porque ele deu várias, né, este final de semana. E aí, agora, ele decidiu tomar as dores e fazer essa defesa. Sinceramente, ele está no papel dele, ele é um político. E ele está fazendo a defesa de uma outra pessoa que atua politicamente. Não deveria ser assim, mas o é. Né? Então, ali ele sinalizou. Na política, a gente vê sinais o tempo inteiro. Então, ele deu um sinal, um afago para o ministro Alexandre de Moraes, que é uma pessoa que tem uma série de relatorias ultra estratégicas do interesse do PT e do interesse de Lula. Agora, por exemplo, a denúncia que abriu-se contra o deputado Eduardo Bolsonaro, sob a acusação de que ele está atentando contra a soberania brasileira e está contribuindo para um golpe violento contra o Estado Democrático de Direito, quem está nessa relatoria é o ministro Alexandre de Moraes. Então, é uma pessoa estratégica para o PT, é uma pessoa estratégica para Lula e por isso deve ser afagado. Mas, gente, a gente sabe que quando a corda estoura mesmo, não tem essa história de ninguém solta a mão de ninguém. E essa solidariedade, ela tem um limite. É até onde não há comprometimento para si mesmo. Tá? Eu já vi, ao mesmo tempo, algumas pessoas do governo dizendo que a decisão de se conceder ou não visto é uma decisão exclusiva do país. Então, é um outro recado assim, olha, a gente pode até fazer alguma coisa, mas a gente não vai fazer tanto, porque está na alçada dos Estados Unidos decidir para quem ele concede o visto ou não, certo? Então, ao mesmo tempo em que há afago, já há recado, no sentido de, olha, a gente vai com você até um certo ponto. Passou disso, querido, você está por sua conta, né? Por mais que seja super próxima, super íntima, talvez até podemos usar a palavra promíscua, a relação de Lula com algumas figuras, né, do Supremo, a gente sabe que quando começa a ameaçar a si mesmo, existe um abandono. Então, daqui para frente, a gente vai ver novas ações vindas dos Estados Unidos de uma forma mais concreta, e aí eu fico curiosa para saber até que ponto que Lula vai dar sinais de apoio ao ministro. Porque na hora que começa a atacar, a ameaçar a si mesmo, o barco começa a afundar e os ratos caem fora. A gente vai ver isso acontecer aqui. Agora, Serrão, a gente tem que falar também, né, sobre outra decisão aí do STF, claro que envolve o ministro Alexandre de Moraes, sobre o Daniel Silveira, né? Ele que está cumprindo o regime semiaberto, pediu para estudar e trabalhar fora da prisão e teve esse pedido negado. Pois é, essa dá para matar em 3 frases. Daniel Silveira é o maior inimigo do Supremo Tribunal Federal. Tudo que o STF puder fazer para ferrar o Daniel Silveira, ele o fará. E o que está acontecendo é isso. Matou. Que horrível. Que situação deplorável. E eu gosto de voltar sempre na origem da problemática para a gente poder abordar a solucionática, como nos ensinou muito bem o Dorico Paraguaçu, lendário prefeito de Sucupira, criado pela mente genial do Dias Gomes. Daniel Silveira só está passando por todos esses perrengues, lógico, ele também cometeu um erro estratégico, mas o dele é até perdoável. Erro imperdoável foi o do Congresso Nacional. Sim, 364 parlamentares autorizaram que Daniel Silveira fosse preso e processado, lá atrás. Ali começou a tragédia no Mar de Brasília. Não foi com o assassinato do Camarão, não, ao contrário da música do grande Mussum. A tragédia no fundo do Mar de Brasília começou com o caso Daniel Silveira para essa situação específica. Daniel Silveira foi desprotegido completamente pela Câmara dos Deputados. O Congresso Nacional abriu mão estúpida e inconstitucionalmente da prerrogativa do artigo 53 da Constituição. E aí tudo que o Daniel Silveira está passando é exatamente por isso. Que ele fez uma crítica pesadíssima ao Supremo e aos ministros do Supremo, ele fez num vídeo.
E aí, essa foi outra inovação também assustadora. O vídeo foi considerado criminoso, porque na época se dizia que se ele tivesse feito a mesma declaração no parlamento, nada lhe seria imputado. Mentira. Tudo foi imputado a ele porque era para ser imputado a ele. Ele era inimigo público número 1 daquele sistema. Então, não tinha salvação, não tem salvação o caso Daniel Silveira. O Supremo vai seguir toda a brecha da lei para mantê-lo à margem de alguma possível liberdade. O Daniel está com problemas de saúde, o Daniel recentemente machucou, torceu o joelho lá no presídio, o Daniel teria direito, isso é que é pior, teria direito à progressão da pena. Houve aí uma interpretação duríssima também para um comunicado que ele não fez quando foi ao hospital e aí voltou ao regime fechado novamente, voltou a um semiaberto esquisito, com direito de estar ocupando uma colônia agrícola penal para ser o seu regime prisional, e agora ao Daniel é negado o direito de estudar, trabalhar, poder levar uma vida normal. Daniel Silveira dificilmente poderá levar uma vida normal, a não ser que ocorra uma anistia política que o perdoe. Porque, vamos lá, qual foi o crime cometido pelo Daniel Silveira? Ele matou alguém? Ele traficou droga? Ele bateu, deu tapa na cara, assim, ó, de algum ministro do Supremo? Não, se ele tivesse feito assim, pô, ele estava prestigiado. Não, ele falou pesado. Tá, falar é crime. No Brasil virou. Para o Daniel Silveira, crime imperdoável. No caso dele, crime imperdoável. E por um jogo de intrigas que ele fez junto com o senador Marcos Duval em relação ao ministro Alexandre de Moraes, aí a situação do Daniel Silveira ainda ficou 13 vezes pior. E aí, agora ele está pagando exatamente por tudo que o sistema lhe odeia. Ele não está sendo alvo, ele não está sendo um preso comum, ele é um preso político, claramente político. Eu repito, o crime que ele cometeu não existe. Ah, mas ele falou bobagem em relação ao Supremo. Falou bobagem, ele exagerou no que ele falou, mas o que ele falou não era capaz de levar ninguém para a prisão em condições normais. Não poderia. No máximo, o que se podia pedir a ele é uma retratação, é uma reprimenda maior, mas jamais perda de mandato ou prisão, né? Como aconteceu com o caso dele. Então ele é um perseguido político, claro. Errou também na estratégia da última eleição de tentar ser senador quando sabia-se que ia ser sabotado. Se ele tivesse sido reeleito deputado federal, claro que iriam caçá-lo, inventando algum motivo de abuso de poder econômico, abuso de poder de comunicação, iam inventar uma história para tirá-lo da jogada. Mas, pelo menos, dificultaria o jogo, ele não dificultou o jogo. E hoje, no caso do Daniel Silveira, sabe qual é o caso mais dramático de todo? Quem está pagando com a saúde é a mãe do Daniel, que é uma pessoa que ficou arrasada com a prisão dele, é a filha do Daniel, que também está abalada psicologicamente com a situação do pai, e a mulher do Daniel, a Paola. É a família do Daniel que está sendo criminalizada por um crime que o Daniel não cometeu. Então, Brasil, está na hora da gente acordar, hein? A gente está sendo uma vergonha absoluta em termos de respeito aos direitos humanos. E sabe o que mais me dói? É que o guardião da Constituição é que deveria ser aquele que jamais poderia permitir que isso acontecesse. Mas o guardião da Constituição, ele deve trabalhar lá nos Estados Unidos, deve guardar bem a Constituição americana, que a daqui não está bem guardada, não. Deltan, o Serrão fez uma boa lembrança aí, né, de tudo que tem acontecido com o Daniel Silveira desde que ele foi preso, né? Certíssimo, Serrão, Rossana. O STF ele negou o pedido da defesa do Daniel Silveira para trabalhar e para estudar fora da prisão. Pedidos que são normalmente concedidos a milhares de presos do país. Daniel Silveira não pode trabalhar?
não pode estudar? Será que ele pode existir? Olha, eu vou mostrar para você duas coisas agora. Primeiro, eu vou contar para você como que o STF impediu, mais uma vez, Daniel Silveira de fazer algo que é um direito dele. E um dos maiores objetivos, aliás, da pena, que é a ressocialização. Em segundo lugar, eu vou mostrar para você como que a nossa justiça é seletiva, concedendo a bandidos bem mais perigosos do que o Daniel Silveira direitos que não concede a ele. Bora então agora direto para o primeiro ponto. Por 9 votos contra apenas 2, os ministros do STF confirmaram uma decisão de quem? Dele, é claro, ministro Alexandre de Moraes. Uma decisão que negou o pedido de Daniel Silveira para estudar e para trabalhar fora da prisão. O Daniel Silveira está hoje em regime semiaberto na colônia agrícola de Magé, no Rio de Janeiro, que é o regime intermediário entre o fechado e o aberto. Você tem aí no meio o semiaberto. Nesse regime semiaberto, o preso trabalha durante o dia e ele se recolhe à noite para dormir dentro de um ambiente fechado da penitenciária. Só que, ao mesmo tempo que muita gente cumpre esse regime em colônias penais agrícolas e industriais, mais gente ainda cumpre esse regime apenas com tornozeleira eletrônica, que ele usa para monitorar ele, mas ele sai de casa para trabalhar durante o dia, trabalha fora durante o dia e se recolhe à noite em casa, com tornozeleira eletrônica. Muita gente cumpre esse regime assim. E aí veio o pedido da defesa do Daniel Silveira para o STF, que foi um pedido simples, de estudar e trabalhar fora. Isso seria uma maneira de ajudar a ressocializar Silveira, o que é um dos objetivos declarados da pena pela legislação brasileira. E vamos lembrar, gente, essa é uma das principais bandeiras da esquerda, dos progressistas, do pessoal dos direitos humanos. Por ressocializar, eles querem dizer reincluir a pessoa na comunidade para a pessoa voltar a ser um cidadão cumpridor dos seus deveres. E aí eu deixo a minha pergunta. Onde está aí a turma dos direitos humanos, hein? Onde estão os advogados do tal do Clube das Prerrogativas, o Clube da Impunidade? Mas, para parafrasear o senador Sérgio Moro, o Prerrogativas ele só defende bandidos. Então faz sentido mesmo que eles não estejam nem aí para o Daniel Silveira. Porque vamos lembrar, o Daniel Silveira ele foi condenado onde não havia crime, porque ele tinha imunidade parlamentar dada pela Constituição para quaisquer palavras que ele proferisse. E aí é impossível não olhar para a situação de Daniel Silveira e pensar o seguinte: enquanto ele não tem direito a nada no Supremo revanchista, no Supremo do julgador vítima, um Supremo vingativo, cheio de ódio, liderado por Alexandre de Moraes, eles, Daniel Silveira, não tem direito nem de existir perante o STF. Enquanto isso, os corruptos, os traficantes de drogas, os assassinos, eles têm direito a tudo. Às vezes nesse mesmo STF, principalmente quando a gente está falando de corruptos. E no nosso sistema de justiça, de forma mais ampla, nós vemos assassinos e traficantes sendo liberados para fazer justamente o que se impediu que Silveira fizesse: estudar e trabalhar. Alguém por acaso já esqueceu que o projeto Pena Justa do Ministério da Justiça, do Lewandowski, do CNJ, do STF, tem justamente como um dos seus eixos empregar os presos em obras públicas? Alguém esqueceu disso? Eu não esqueci, não. Como é possível que esses mesmos ministros da STF, que estão liderando esse projeto aí do Pena Justa, sejam os mesmos ministros que negam esse direito a Daniel Silveira? Olha, quando a gente vê um duplo padrão tão escancarado, tão explícito assim, essa é a prova mais contundente de que existe aí, de fato, sim, vingança e perseguição política. Porque não se está decidindo de acordo com a lei ou com o padrão do sistema de justiça. Está se decidindo de acordo com o fígado e com o nome escrito na capa dos autos. E vamos lembrar que o Daniel Silveira ele voltou para a cadeia no Natal do último ano, após ter sido solto em livramento condicional, porque ele foi e voltou do hospital e no caminho ele parou em um condomínio, de modo que o trajeto de ida e volta dele demorou o dobro do que deveria ter demorado. E vamos assumir que ele esteja errado nisso. Assuma isso. Vamos presumir isso. Ainda assim, a medida de mandar ele de volta para a cadeia sem dar uma segunda chance é algo que eu nunca vi no meu trabalho ao longo de 18 anos como procurador. Sempre o que você faz? O que é o padrão? Você vai lá, você adverte o cara, fala, se você continuar assim, você vai voltar para a cadeia e você dá uma segunda chance antes de prender a pessoa de novo. Não importa se você gosta ou não da ideia da segunda chance, a questão é, esse é o padrão da justiça. Mas, enquanto criminosos de rua e corruptos, eles têm muitos direitos, outros que caem na desgraça do STF, não na graça do STF, né? Caem na desgraça do STF, esses outros eles não têm direito a nada.
E aí, indo para o meu segundo ponto, eu quero ler a seguinte manchete aqui para vocês, bastante recente, que diz o seguinte: Justiça autoriza careca do INSS a viajar a trabalho para São Paulo. Opa, 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 o que é? Não, não é possível isso. Eu só posso estar lendo errado. Para você que não sabe quem é o careca do INSS, ele é simplesmente considerado pela PF o epicentro hoje do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, os desvios e fraudes do INSS. O careca do INSS é apontado pela PF como operador do esquema que fraudava descontos em folhas de pagamento dos aposentados e dos pensionistas. Segundo as investigações da PF, ele teria repassado mais de 9 milhões de reais a servidores do INSS e a dirigentes das associações envolvidas nas fraudes. E a gente está falando de bilhões de desvios. Mas, veja bem, não, careca ali tem direito de viajar, talvez porque ele seja careca. Alguém lá se identifica com ele. Esse careca do INSS, ele tem direito a trabalhar fora, o que ele quiser. Mas não se preocupe, porque perigoso mesmo é um deputado que tem imunidade parlamentar chamar o juiz de cabeça de ovo nas redes sociais. Essa sim é a maior ameaça à democracia. O problema de verdade do Brasil são as redes sociais. Ainda bem que o Supremo, nosso salvador da democracia, vai julgar a regulação das redes nessa semana. Júlia Luci, quero ouvir a sua opinião aí sobre essa situação do Daniel Silveira. Ai, Rosana, tanto o Serrão como o Deltan já esmiuçaram, né? Realmente, embora a nossa Constituição Federal, no artigo 53, diga que deputados e senadores são protegidos por quaisquer de seus discursos, desde a sua diplomação, realmente não tem o que comentar, assim, porque é você rasgar a Constituição Federal. E tem muita gente que comenta que, mas é um absurdo também, tem que ter limite para que um deputado ou senador possa falar. Olha, se a intenção é discutir limite para discurso de parlamentar, então que se discuta na Câmara, né, uma alteração, uma emenda a esse artigo, e a partir daí sejam elencados alguns limites. Mas o fato é que a nossa Constituição Federal não colocou. Ela colocou todos os discursos, quaisquer. É uma palavra que diz muito claramente: qualquer coisa que um deputado ou um senador diga, ele está protegido materialmente. Ele não pode ser preso por causa disso. E isso é um fundamento necessário para o funcionamento do poder legislativo, porque a representação do povo está no legislativo. O poder executivo não representa o povo. O poder executivo mantém a máquina pública. O poder judiciário, muito menos. Não representa porque não tem voto, não tem legitimidade popular. Tem a obrigação de colocar em prática as leis que o Congresso decidiu aprovar. Então, se o Congresso manteve o artigo 53 da forma como está, é porque o Congresso continua entendendo que não tem que ter limite. Mas, né, como o Serrão muito bem colocou, o Congresso, na legislatura passada, decidiu, inclusive com apoio de parlamentares da direita, diga-se de passagem, decidiu manter a prisão do deputado Daniel Silveira. E aí, gente, a partir daí, a porteira foi aberta. Então, a gente se aproxima do ano eleitoral. Muitos deputados que participaram da manutenção dessa prisão foram reeleitos na eleição de 2022 e vão buscar a nova reeleição em 2026. A gente tem que falar quem é. O povo precisa saber que tem muito lobo na pele de cordeiro, que utiliza-se de um discurso liberal conservador para buscar os votos da população, só que chega lá e joga o jogo do povo que quer ditadura, que quer cerceamento de liberdade. E alguns, inclusive, vão buscar vaga no Senado, que é o lugar mais estratégico para a mudança que a gente precisa ver acontecer no nosso país. O próprio Lula comentou sobre isso neste final de semana. A esquerda está bastante ligada nessa necessidade de não deixar uma maioria liberal conservadora chegar no ano que vem. Então, o deputado Daniel Silveira, ele é um boi de piranha. É mais uma pessoa que
a sua individualidade, os seus direitos humanos, está sendo jogado na lata do lixo para que continue servindo de exemplo. Porque a época que essa votação da manutenção da prisão do deputado estava sendo discutida em Brasília, alguns deputados comentaram comigo à época assim, não, Júlia, é necessário que se mantenha o deputado preso para que seja mandado um recado. E aí outros deputados que estão com discursos muito violentos em relação ao Supremo, eles recebam um recado e comecem a diminuir a pressão. E aí a gente volta a ter um equilíbrio. Então é só um recado. Ah, é só um recado? Ele continua preso. Consequentemente, a família dele está presa também. Não tem acesso a ele. Ele é uma pessoa que está definhando na cadeia. Que tipo de sequela que esse homem vai ter quando ele sair? Porque ele vai sair. Ele vai sair. Uma hora ele vai sair. Quem é que vai indenizá-lo por tudo isso que está acontecendo? Quem foi aprisionado foram os eleitores dele. Porque quando a gente vota num deputado federal, é para que eles nos represente ali na Câmara. Então, caçar o mandato de um deputado, como foi o caso aqui, né, do nosso querido Deltan, obviamente ele personifica, mas quem foi caçado foram os milhares de eleitores do Deltan. Então é muito grave. E a gente não pode pensar em dizer aquilo que pode ser dito ou não. Durante muito tempo, infelizmente, a escravidão ela foi legitimada. O Estado a apoiava. Existia lei para garantir que uma pessoa pudesse comprar outra pessoa. E aqueles primeiros que começaram a se contestar em relação a esse sistema, eles foram perseguidos também, eles eram chamados de louco. Porque a regra era a escravidão. E precisou de ter gente com coragem para poder desafiar a regra. E é daí que vem a ideia de uma proteção absoluta em relação ao discurso parlamentar. Por vezes, alguns deputados levam à tribuna assuntos que são considerados loucura naquele momento. Eu preciso aqui lembrar que o deputado Nicolas, por exemplo, ele não foi cassado, mas ele foi multado, porque ele vestiu uma peruca e disse que se auto-intitulava Nicole. Tomou uma multa por causa disso. Um absurdo ter tomado uma multa. Porque ali ele representou milhões de brasileiros. Ano passado aconteceu as Olimpíadas, a gente teve que engolir um homem disputar boxe feminino e ganhar. E eu me lembro que, à época, eu fui uma das pessoas que fez um Twitter e se manifestou contra. Nossa, eu fui ameaçada, eu fui perseguida. Agora, por exemplo, a Federação de Boxe, depois de toda a repercussão, decidiu fazer teste de gênero, de sexo, para poder competir na categoria de gênero feminino e decidiu, inclusive, suspender aquela pessoa lá, aquele atleta, que até agora está com título olímpico. Por que eu estou trazendo isso? A questão da escravidão, a questão do Nicolas e a questão agora desse atleta que ganhou na categoria feminina. Porque há determinados momentos em que se estabelece uma narrativa como se verdade fosse. E aquelas vozes dissonantes que têm coragem de se contrapor a essa narrativa, elas são perseguidas. Inclusive, há pouco tempo atrás eram mortas. E até se a gente parar para pensar que tem muita gente que está morrendo hoje na prisão, também, né? Então, perseguir o dissidente, perseguir o ponto fora da curva, vai ser normal. E quem está no poder vai utilizar-se de todos os instrumentos possíveis para isso, para calar, para amordaçar quem pensa diferente. Então, o deputado Daniel Silveira, ele foi sim agressivo nas suas palavras, mas a Constituição o protege para isso. E ele externou o sentimento de milhões de brasileiros. Ele representou e ele foi eleito para isso. Então, se quisesse que o discurso dele fosse modulado, que desse uma advertência, uma suspensão, existe conselho de ética para isso. Mas prender, não.
ultrapassou todos os limites. Foi aceitado naquela época, continuam fechando os olhos para essa injustiça que está sendo feita com ele. E eu acho que o ano que vem é uma boa oportunidade do eleitor brasileiro separar o joio do trigo e não votar mais em pessoas que fazem um discurso de defesa da liberdade, mas que na hora mais importante votaram pró-censura, pró-ditadura, pró-prisão de Daniel Silveira. Vamos fazer um merchan, né? Porque a Gazeta do Povo aumentou o tom e jogou os preços lá embaixo. A gente quer ampliar ainda mais o acesso das pessoas aos nossos conteúdos, porque acreditamos que o acesso à verdade pode transformar o cenário que vivemos hoje e construir um futuro melhor. Por isso, então, tem condição exclusiva, 95% de desconto na assinatura. De R$ 27,90 por apenas R$ 1,90 por mês nos primeiros 6 meses de assinatura. É um valor simbólico para que você tenha acesso às notícias mais importantes do dia e aos artigos dos melhores colunistas do Brasil. Garanta já, então, acesse gazetadopovo.com.br/oferta. Tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular e tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Não perca a chance de se informar com qualidade, gastando quase nada. E se você está no YouTube, não esquece também de deixar aquele like, o joinha, a curtida, porque isso nos ajuda muito também. Agora, Jorge Serrão, na semana passada, a gente já adiantou por aqui, né? Eu não me lembro se foi a Karina ou se foi a Júlia que comentou, mas uma delas falou sobre essa lista aí que tinha nomes de deputados e senadores envolvidos na fraude do INSS. A gente sabe hoje, então, que a Polícia Federal vai encaminhar para o STF parte das investigações, o que indica que sim, né? Temos deputados e senadores envolvidos nesse escândalo. Foi uma revelação da Band, foi a Band quem veio com essa história inicialmente, de que haveria 15 políticos, e aí teve até uma maldade aí no meio da história, que divulgou-se que podia ser da direita ou da esquerda. Não, deve ser tudo da esquerda, porque se fosse da direita já estava todo mundo preso, pendurado, né, de cabeça para baixo, com certeza absoluta, por ter roubado os velhinhos, né? Mas não deve ser gente da direita que tenha feito isso não, mas também não vamos livrar a cara de ninguém e não vamos usar essa categoria idiota que é direita e esquerda, que não define coisíssima nenhuma no Brasil, nunca definiu, as oposições no Brasil nunca definiram nada. Aqui, o conservador e o liberal, no tempo do Império Brasileiro, não definia nada a situação daqueles parlamentares. A direita e a esquerda ainda é pior ainda, que aqui os caras cometem barbaridades e você não tem a definição séria se ele é um político bom ou ruim. É melhor operar com bom e ruim. E para você encontrar o bom, ou tente fazer um milagre. Eles existem, mas você tem que olhar, tem que pegar aqui, ó, a lupa. Com uma lupa talvez você encontre o bom. Esse escândalo do INSS, ele vai fazer a gente passar também a maior vergonha da história, porque, de novo, estão tramando a pizza. De novo, o governo já vem com suas artimanhas, a oposição fez de tudo para criar uma CPMI, uma CPI, e agora, de novo, só para variar, a comissão será dominada pela base governista. O presidente deve ser da governista e o relator, muito provavelmente, também o será. E se não o for, provavelmente, na hora do relatório, eles dão um jeitinho do relatório não pegar ninguém, não indiciar ninguém. A gente deveria ter esperança de que as investigações pegassem realmente os bandidos. Mas veja, as pessoas de fino trato no Brasil, elas têm um tratamento diferenciado. Você não viu ainda agora o Deltan lembrando que o famoso careca lá do INSS está com um regime especial? Ele pode viajar, ele pode ir para ali, para aqui, está tudo tranquilo, né? Então, né? Chegar ao poder compensa no Brasil, né? Ter dinheiro compensa no Brasil. Batman, você ensinou tudo errado pro Robin. Você dizia pro Robin, ô menino prodígio, o crime não compensa. Que não compensa o quê, rapaz? Você mora em Gotham City. Se você morasse aqui em Brusundanga, você ia ver que a parada é completamente outra, meu caro Batman. Aqui a coisa
tá feíssima e calma, que ainda vai ficar mais feia ainda. Então, esse escândalo do INSS, ele é um espetáculo dantesco de impunidade. O ressarcimento a essas pessoas pode até sair, mas vai sair muito parcial e pode ter certeza que a maior parte do dinheiro vai ser bancada novamente pelo contribuinte obrigado a pagar imposto, que não é contribuinte porcaria nenhuma, é o pagador de imposto compulsório. Somos nós que vamos arcar com esse rombo. E o dinheiro roubado? E aí, ninguém vai pegar o dinheiro roubado? Ah, talvez até pegue um pedacinho assim, dá uma enganada, mas foram bilhões, um escândalo de bilhões. A era PT conseguiu se superar. Ela já tinha sido pródiga no Mensalão, depois no Petrolão, no Eletrolão não deu tempo de pegarem eles, né? Mas aconteceu e eles faturaram alto. Mas agora no aposentão foi um negócio assustador. E o aposentão ele ganhou uma característica de alta covardia porque você fez aquilo que seria o inominável. Você parece, a turma aí agiu como aquele bandido da periferia que rouba o celular e a aliança do pobre que sai cedinho de casa para trabalhar. Ou seja, é o ladrão que rouba pobre. Esse é o ladrão lixo. É o ladrão mais vagabundo que possa existir, é esse ladrão. Ele é da mesma classe social da sua vítima, mas ele faz questão de se mostrar superior pelo uso de uma arma, pela coerção, para tomar o bem de uma pessoa por roubo ou por furto. Então, esse é hediondo. Agora, os velhinhos do INSS foram roubados, entre aspas, numa sacanagem inominável, através de associações e sindicatos que falsificaram a filiação dessas pessoas e, sem que elas soubessem, todo mês faziam um descontinho altíssimo. Descontinho pequenininho, só que em escala gigantesca na aposentadoria e pensão das pessoas. Isso não poderia ficar impune, mas acaba ficando. O Brasil é tão canalha, mas tão canalha, que tem aí o Sindicato dos Aposentados. Eu vou repetir pela 13ª vez. Quem autorizou esse sindicato a existir? Aposentado e pensionista não é categoria profissional, esse sindicato é nulo de pleno direito. Deveria ter uma ordem agora, executiva, do presidente Lula extinguindo esse sindicato. Se o Lula fosse uma pessoa séria, esse sindicato estava extinto agora por uma portaria do ministro do Trabalho, que, aliás, deveria ser responsabilizado o ministro do Trabalho que permitiu que esse troço absolutamente ilegal tivesse sido criado. Não só foi criado, como tomou dinheiro dos aposentados e pensionistas indevidamente. E vai ficar por isso mesmo? Aí fica uma dúvida, um da cúpula da Polícia Federal diz que o sindicato está sendo investigado, aí o outro diz que não está sendo porque o irmão do presidente Lula é vice-presidente, mas não tem nada errado ali, está tudo bem. Não, está tudo, absolutamente tudo errado. Aquele sindicato não poderia existir. Só na esculhambação burocrática tupiniquim é que uma aberração dessa acontece. Então, no país que nego inventa um sindicato que não existe e o sindicato que não deveria existir ainda toma grana de aposentado e pensionista pobre, o inferno está perfeito. Isso aqui é a democracia reborn. Ponto. Deltan Dallagnol, vamos falar sobre essa questão da fraude do INSS aí, porque o escândalo é, como você já disse, né? Um dos maiores que a gente já viu. A gente vai sair daqui, vai todo mundo embora! Vamos pro Supremo! Tamo livre! Foi pro Supremo, pessoal! Tamo livre! E aí, pessoal, vocês lembram dessas palavras? Lembram dessa comemoração? Olha, eu lembro muito bem. Essas palavras aí, em tom de euforia, de festa, de celebração, elas foram ditas pelos personagens da série da Netflix, O Mecanismo, que é uma série sobre a Operação Lava Jato. Os personagens lá eram todos doleiros, lavadores de dinheiro profissionais da corrupção
que estavam presos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, achando que iam amargar anos na cadeia depois de todas as provas da corrupção e da roubalheira terem sido reveladas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, até que eles ficam sabendo que o caso foi para o Supremo, porque surgiu o nome de algum investigado com foro privilegiado. Aí eles ficam em festa, com sorrisos na orelha, de orelha a orelha, vibrando, gritando, comemorando que o caso foi para o Supremo e contando com a sua impunidade, seu direito supremo à impunidade. E eu posso apostar que essa mesma cena foi repetida em todo o Brasil na última semana, quando essa manchete aqui tomou imprensa. Vou ler aqui para vocês a manchete, ela diz o seguinte: Polícia Federal descobre deputados e senadores envolvidos no roubo do INSS e investigação vai para o Supremo Tribunal Federal. Gente, literalmente foi para o Supremo. Então, acabou, pessoal, acabou. Se você algum dia teve alguma esperança de que esse caso seria algum mínimo de exemplo de justiça, pode tirar aí o seu cavalinho da chuva. Eu vou te mostrar 3 coisinhas agora. Primeiro, o que foi que aconteceu que fez esse caso da roubalheira do INSS, o chamado aposentão, como ele está sendo chamado nas redes sociais, ir para o Supremo. Em segundo lugar, eu vou contar para você quem é que vai pagar a conta agora dessa roubalheira, já que lá no Supremo é quase certeza que vai acabar em pizza. E terceiro, eu vou te trazer a prova definitiva de que não tem ninguém da direita envolvido na roubalheira do INSS, apenas a esquerda. E eu tenho certeza que você vai amar essa prova que eu vou te trazer. Bora lá então para o primeiro ponto. O jornal o Globo, ele revelou que a Polícia Federal já se prepara para enviar para o Supremo as investigações da Operação Sem Desconto, que revelou a roubalheira bilionária do INSS, porque descobriram a presença de deputados e senadores suspeitos de participar da corrupção e dos desvios. Finja surpresa, né, gente? Os grandes esquemas são sempre capitaneados lá por Brasília. Claro que a Lava Jato não, né? A Lava Jato só teve gente presa que era da primeira instância. No Supremo não devia ter ninguém, né, corrupto, culpado. E aí eu queria relembrar vocês da última grande investigação de um caso de corrupção que começou regionalmente pela Polícia Federal em um estado e que depois foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal por conta de ter uma figura com foro privilegiado. Uma pessoa envolvida na investigação que talvez fosse muito grande para caber na cadeia brasileira. Vocês lembram que caso foi esse? Pois é, gente. Quem dá mais, quem dá menos, conta aí nos comentários. Vamos ver se vocês lembram o nome dessa operação. E eu vou contar agorinha para vocês, mas diz aí se você lembra, tá? Quero saber quem lembra. Coloca aí o nome para a gente compartilhar aqui com os coleguinhas. E a gente vê os nomes que vêm à cabeça. Olha, gente, a operação, a última, que eu lembro aqui, que foi para o Supremo com uma figura com foro privilegiado e acabou, é claro, sendo anulada, foi a Operação Hefesto. Ela investigava uma corrupção de mais de 6 milhões de reais em emendas parlamentares do então presidente da Câmara, o Arthur Lira, que teriam sido desviadas, essas emendas, na compra de kits de robótica superfaturados. Ou seja, milhões de reais desviados da educação, que deveriam ir para as crianças do próprio estado do Lira, de Alagoas. A investigação estava prosseguindo normalmente até que a Polícia Federal descobriu indícios de pagamentos em espécie feitos em benefício de quem? Arthur Lira. Imediatamente depois do nome do deputado aparecer, a polícia enviou o caso para o STF. Mas o que foi que o STF fez? Pela caneta suprema de Gilmar Mendes, o STF anulou o caso inteiro e decretou sigilo. Porque, segundo Gilmar, a Polícia Federal teria iniciado as investigações já sabendo que elas tinham como alvo Lira, que tem foro privilegiado. O que é claro que é uma grande de uma mentira, de uma balela. A Polícia Federal, assim que bateu num suspeita concreta do envolvimento do deputado, mandou para o Supremo. Mas esse foi o destino do último grande caso de corrupção, que foi para o Supremo. Alguém quer arriscar aí um palpite sobre o que vai acontecer com a roubalheira do INSS? Na Lava Jato, a gente ficou surpreso que os tribunais não derrubaram a operação lá no começo dela. Mas, gente, o STF tarda, mas não falha. Derrubou a Lava Jato anos mais tarde. Indo agora para o meu segundo ponto. Quem que vai pagar por essa roubalheira toda, hein? Olha, eu já tinha certeza de que quem vai pagar as indenizações aos aposentados e pensionistas lesados por essa barbaridade seríamos quem? Nós, por várias razões. Primeiro, a impunidade é a regra no Brasil. Isso inviabiliza que as indenizações venham do bloqueio dos bens, das recuperações dos valores dos ladrões. 97 a cada 100 casos de corrupção acabam em plena impunidade. Em segundo lugar, estou falando dos casos comprovados. 97 a cada 100 casos comprovados de corrupção acabam em impunidade. Segundo,
A impunidade ela foi praticamente confirmada agora que o caso foi para o Supremo. Terceiro, mesmo quando dá certo você bloquear e recuperar o que é roubado, isso demora décadas, décadas. A única exceção a isso foi a Lava Jato. E os aposentados, eles não podem esperar décadas. Eles já vão estar todos mortos por conta da idade depois de décadas. Por fim, quem vai pagar essa conta somos nós também, por conta da incompetência do governo Lula, que está há mais um mês aí que nem barata tonta desde que estourou o escândalo, sem saber como que vai fazer para pagar os aposentados. E qual é a única coisa em que o governo Lula consegue pensar? Em que eles são bons mesmos? Ah, Deltan, eles não são bons em nada. Gente, vocês estão aí, são tão malvado, coração peludo em relação ao governo Lula. Tem uma coisa que o governo Lula é muito bom, e eu vou falar e você vai concordar comigo. Eles são muito bons em fazer impostos, aumentar taxas e impostos. O que eles vão fazer? Pagar os aposentados com dinheiro público, é claro, com o Tesouro Nacional. E a AGU de Lula, o Bessias, já confirmou nessa semana passada que os mais de 6 bilhões desviados vão ser pagos, sim, com o dinheiro dos pagadores de impostos. Vocês entenderam agora por que o governo Lula fez aquele aumento desastroso do IOF nas últimas semanas? Eles não querem cortar gastos para eles não perderem as eleições do ano que vem, e eles estão desesperados para saber como que eles vão pagar a conta desse rombo, que é uma conta muito funda. E a solução deles? A solução é tirar dinheiro de você. A gente acha que tem escrito otário na nossa testa. Só pode ser, porque eles vêm e tiram, aumentam. Por isso eles estão desesperados para aumentar impostos. E agora, o meu terceiro ponto, como eu prometi para vocês, foi algo que eu vi num post muito certeiro das redes sociais. Eu não me recordo agora a fonte, mas eu ouvi agora há pouco aqui também, e eu me lembro muito claramente do conteúdo. Sabe qual que é a maior prova, a prova definitiva de que não tem ninguém da direita envolvido na roubalheira do INSS? A grande prova é que não tem ninguém preso. É assim que você sabe que apenas a esquerda está envolvida nesse escândalo. Tá todo mundo solto, não tem ninguém preso. Se tivesse gente de direita ou passasse perto das pessoas da direita, pode ter certeza de que elas estariam todas presas. Júlia Luci, você concorda com o Deltan? Quer dizer, se tivesse algum parlamentar da direita, a gente já saberia quem são essas pessoas e já estava todo mundo em cana? Em cana, só se eles tivessem xingado, né? Fossem divulgados e tivessem xingado os iluminados, né? Mas fora isso, não. Mas a gente já saberia quem são. Até agora, gente, nenhum deputado do PT assinou o pedido de abertura de CPI do INSS. Isso é bastante sintomático, porque uma CPI, por mais que se critiquem CPIs, e eu concordo com as críticas, que não são objetivas, que às vezes não dão em nada, mas uma CPI é uma ferida aberta no organismo do governo. Por isso que o governo faz de tudo para não deixar abrir uma CPI. Inclusive, as redes sociais precisam voltar a cobrar. Deu aí um arrefecimento, deu uma baixada na pressão, mas a gente não pode deixar baixar a pressão, porque a gente precisa. Seja CPMI, seja mista com Senado e Câmara, ou seja CPI no Senado ou CPI na Câmara, mas precisa. É necessário que seja aberto para investigar. E a gente quer saber onde começou. Sabe? Começou em 2016, com a anuência de quem? Continuou em 2019, com a anuência de quem? A gente quer saber quem participou. Doa a quem doer. Atinja quem tiver que atingir. Porque hoje a gente fala de um crime que a gente ainda não tem noção da dimensão financeira dele ainda. Porque não foi só desconto automático feito de forma ilícita. Foi também a abertura de empréstimos. A gente já trouxe isso aqui. Existiam postos avançados dessas entidades, muitas vezes instaladas em postos do INSS, ou seja, tinha toda uma aparência de governo. Os aposentados e pensionistas iam lá buscar informações e lá, com login e senha, essas pessoas desses sindicatos, entidades, faziam um login no sistema do INSS como se fossem os próprios beneficiários. E aí, a partir daí, já era. Eles conseguiam tomar empréstimo, mesmo que aquele senhorzinho ali não soubesse o que estava acontecendo.
Então, a gente não sabe o tamanho do rombo. Nós não sabemos. E o governo está fazendo de tudo para que também os prejudicados não descubram que foram prejudicados. Porque a pessoa vai ter que ir numa agência do INSS para dizer: eu fui vítima. E quem me extorquiu foi a instituição X. Isso pode parecer simples, gente, mas não é. O nosso país é um país enorme. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de locomoção, que não conseguem ir até um posto do INSS, que não sabem utilizar celular. Então, teve muita gente que foi vítima e até agora não sabe que foi. E outras tantas que souberam que foram, mas que não vão conseguir fazer nada, porque são incapazes. Nós temos pessoas acamadas, nós temos pessoas abandonadas no Brasil, nós temos idosos rejeitados pelas suas famílias, morrendo à míngua, sem o auxílio de nenhum filho, de nenhum parente, de nada. Muitas pessoas que têm apenas a visita de pessoas de igreja em suas casas. Este é o nosso país. Essa, infelizmente, é a realidade de muitos brasileiros e brasileiras. Então, o governo exige que as pessoas vão lá e peçam o ressarcimento. Ele já coloca uma barreira exatamente para dificultar esse ressarcimento. E é óbvio que quem vai pagar por tudo isso é o pagador de imposto do Brasil, que, como muito bem colocou o Serrão, ninguém contribui porque quer. Todo mundo paga o imposto porque é imposto, é obrigatório. Porque imposto é roubo, sim. Sou adepta da mesma filosofia de Javier Milei. Imposto é roubo. Só é roubo porque é obrigatório. Só não seria roubo se a gente tivesse a opção de imprimir um boleto à parte para poder pagar o imposto. Mas, do contrário, é imposto, sim. E o Estado aumenta cada vez mais. E agora, né, com a nova engenharia do IOF, que pelo menos a Constituição exige a noventena para você aumentar imposto. Agora passou-se até por cima da noventena. Deixa eu buscar mais arrecadação aqui por meio do IOF, que eu consigo fazer isso sem ter que passar pelo Congresso. Então, é um governo que atua de uma forma criminosa para continuar extorquindo a população brasileira. E aí abre-se todo tipo de engenharia para tirar dinheiro de quem mais precisa. Então, nós temos sim que ter CPI, nós precisamos sim pressionar pela abertura da CPI, nós temos que saber quem é quem. Esses deputados e senadores, nós temos o direito de saber quem os são. Corrupção, gente, é inaceitável de qualquer maneira. Agora, sendo feita por uma pessoa eleita pelo povo, nossa, deveria ser tratado como crime hediondo. Eu adoraria ver penas severas para político corrupto, pena de morte. É o que a gente deveria ter. Porque no Brasil hoje, o condenado ele não fica preso. É normal você sofrer assalto, você sofrer um golpe, porque não existe medo mais. Por que alguém não vai cometer um crime no Brasil? O único crime, claro, que não vai passar despercebido é se você pegar um batom e escrever numa estátua que representa o governo. Esse não vai passar impune. Agora, os outros não, pode praticar tranquilamente. Então, a gente quer saber esses nomes que foram enviados para o Supremo e isso vai vir à tona dentro de uma CPI. E a gente quer ver, mais uma vez, a oposição brasileira obstruindo a pauta para pressionar a instalação da CPI. Essa semana vai ser uma semana mais morta no Congresso por causa da COP30. Inclusive, não vai poder nem entrar no Congresso. Então, é mais uma estratégia para você ir abafando, para você ir atenuando certas crises. Você ganha tempo, você desmobiliza a opinião pública. Então, portanto, compete a nós aqui reacender a chama. Queremos a CPI.
Queremos a oposição presente na CPI, para que os nomes apareçam. A gente quer saber mesmo quem é quem. Porque essas pessoas é que devem pagar por todo esse prejuízo, não é a gente. E vamos lembrar, né, Serrão, a gente reforça, né, o que a gente tem falado por aqui também no programa, que de fato quem vai pagar essa conta somos todos nós, né, os contribuintes. Com certeza. E você que poderia ter agora uma comissão parlamentar de inquérito para descobrir como funciona ou como não funciona esse INSS, está tudo indicando que vamos jogar essa chance fora novamente. A Previdência Social no Brasil é uma esculhambação. O INSS há muito tempo funciona de maneira absolutamente ineficiente. Você vê a dificuldade que é para conseguir uma aposentadoria, uma pensão, uma perícia. Para você dar entrada na sua aposentadoria, olha quanto tempo demora. Caramba, era para a gente estar aí com uma máquina operante, azeitada, funcionando direitinho. E uma máquina que deveria ser autossustentável. Porque a Previdência no Brasil é o órgão que mais arrecada dinheiro o tempo todo. Eu estou falando aqui com você e a Previdência está arrecadando. O tempo todo, sem parar. É o único órgão que arrecada sem parar no Brasil, de maneira compulsória. Mas na hora que ele vai dar, a contrapartida do serviço é esse lixo. E agora, esse escândalo absolutamente desnecessário, isso não poderia ter acontecido, é uma covardia total com pobre, aposentado e pensionista. Aí vem o governo e fica fazendo o jogo. Primeiro ela diz que a culpa foi do governo anterior, depois ele diz que vai tomar providência, que vai ressarcir tudo, e enfim chegamos à mentira de que o governo vai, na verdade, manipular a comissão, embromar para a instalação dela para nada resolver. Ah, mas vai ter uma investigação isenta dos órgãos de Estado. Vai? Jura que vai? Como lembrou ainda agora o Deltan, aonde vai parar esse inquérito? Vai parar no já assoberbado Supremo Tribunal Federal, que a tudo julga. E, de novo, vamos esbarrar em problemas burocráticos e burocráticos, ou até na má intenção política, para nada se resolver. Pressão política, vai falar mais alto ali e o negócio vai terminar naquela pizza podre. Porque se ainda fosse uma pizza que você ainda consegue comer a pizza, não. As pizzas aqui no Brasil, ultimamente, a pizza da impunidade, ela é podre, ela é venenosa, ela é criminosa, estrito sensu, se você for avaliar, porque a pizza contra a impunidade, ela destrói o tecido social brasileiro, ela consagra a impunidade, ela consagra a injustiça. Então ela é um negócio nojento, hediondo, intragável. No entanto, o sistema de poder no Brasil leva isso na maior normalidade. O governo conseguiu o que queria, que é que nada seja apurado. CPI, CPMI, se for instalada, é só para o meio do mês, aí no meio do mês vem a festa junina, parlamentares em junho e julho nem aparecem no Congresso Nacional para tratar de coisa nenhuma. Então, essa comissão tem tudo para ser esvaziadíssima. Então, vamos jogar fora de novo a possibilidade de se debater o aprimoramento de uma instituição que é importantíssima para o brasileiro. Mas, de novo, a gente falha sempre na hora de discutir as coisas sérias e certas por aqui para promover as erradas e lucrativas para as organizações criminosas. Então, no Brasil, o crime ri da nossa cara o tempo todo. Até quando? Bom, a Gazeta do Povo está investindo cada vez mais para levar até você um jornalismo direto, sem militância e com compromisso com a verdade. Tudo isso só é possível graças aos nossos assinantes que apoiam e acreditam na informação de qualidade. E você também pode fazer parte de tudo isso, tem promoção especial no ar, 95% de desconto. Assine agora e pague só R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses de assinatura. Isso dá menos de 7 centavos por dia, tá? É muito pouco. Acesse então gazetadopovo.com.br/oferta.
Tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular e tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Agora vamos ver o que o Jorge Serrão preparou pra gente, né? Nosso garoto propaganda preferido. Vamos acompanhar. Saudações, meu povo da Gazeta do Povo, aqui é o Jorge Serrão. Sabe onde eu tô? Nos nossos super estúdios digitais da Gazeta. Olha que coisa maneira, nosso super painel digital. Lindo, lindo, lindo esse espaço. Olha aqui os bastidores, como a gente trabalha. É aqui o nosso espaço, é daqui que a gente leva para você a informação relevante. O projeto digital da Gazeta vai crescer. Sabe por quê? Porque você está apoiando. Isso tudo aqui é graças a você. Não tem um tostão de dinheiro público. A gente depende da sua assinatura, da sua audiência e da sua divulgação. Então, vamos fazer a Gazeta do Povo crescer ainda mais no mundo digital, porque a liberdade fortalece a verdade. Muito chique, né? Nosso estúdio novíssimo aí. Claro que você viu, né? Que não é que o estúdio do Sem Rodeios, mas é o estúdio do Café com a Gazeta e do Última Análise, os novos programas aí da nossa grade. Desde as 7 da manhã, então, Gazeta do Povo já está ao vivo no YouTube. E esse tour guiado aí pelo Serrão, né? Foi um investimento, então, como ele disse, que só foi possível graças aos assinantes da Gazeta do Povo. Então apoie você também, assine por menos de 7 centavos por dia para manter a Gazeta forte, firme e independente. Acesse então gazetadopovo.com.br/oferta. Tem o link para você clicar aqui na descrição do vídeo no YouTube, tá bem? Não esquece de deixar aquele like ali também pra gente no YouTube, joinha, porque isso ajuda muito também. Agora, Deltan Dallagnol, vamos comentar, mesmo que rapidamente aí, as viagens internacionais, né? Presidente Lula amanhã deve embarcar novamente, né, para a França, mas ele ainda tá perdendo, viu, Deltan? Porque a Janja já passou mais tempo no exterior do que ele. Sim, Rosana, vamos comentar. Peraí. Acabei de receber aqui, eu vou ter que interromper a programação aqui para dar uma notícia urgente que acabou de chegar. Para tudo o que está fazendo, porque a Janja é a presidente da República e Lula é a primeira-dama. Acabei de receber essa informação. Que história é essa, Deltan? Gente, isso mesmo que você ouviu, a gente acabou de descobrir que a Janja é a verdadeira presidente da República e Lula é a verdadeira primeira-dama do Brasil. É o primeiro caso da história de uma presidente da República eleita sem nenhum voto, que chegou ao poder exclusivamente pelo casamento. Gente, essa grande mulher, essa grandíssima brasileira, Janja, ela que é uma feminista empoderada, poderosíssima, ela que não se curva para ninguém, que não respeita protocolos, aquela que não se deixa calar, que peita até o Xi Jinping e tá pronta para entrar em guerra até com a China. Ela que é mãe dos sofás, das cortinas, de luxo do Alvorada, que desce a rampa do Palácio do Planalto desfilando uma bolsa de luxo Celine de mais de 20 mil reais e vestindo um sapato Hermes de 8 mil reais, porque quem ostenta, veja bem, é a classe média, né? Ela, a senhora das viagens de jatinho para a Europa, ela que consegue manter a paz de espírito namastê, mesmo no meio das maiores catástrofes e enchentes. Ela que é a rainha da diplomacia estilo fuck you, defensora da taxação só para empresas e não para o consumidor. E você pode me perguntar, mas Deltan, por que você está dizendo que a Janja virou presidente da República e Lula virou a primeira-dama? Gente, é muito simples. Nesse terceiro mandato de Lula, nesse Lula 3, ou melhor dizendo, nesse governo Janja, ou Janjo será? Nem sei mais como chamar. A Janja simplesmente ela viajou mais do que o Lula para o exterior. Sim, ela viajou mais do que ele. E está na Constituição que é a função do presidente da República, a representação do Brasil no exterior. Essa é a prova máxima, cabal. A presidente é a Janja. E aí eu quero saber de vocês. Escrevam para mim aí nos comentários quantos dias que a Janja viajou mais do que o Lula. Bora ver quem acerta. Quem acertar vai ganhar um Aero Janja, hein? Aquele avião de luxo de mais de R$1 bilhão, tem suíte de luxo, escritório, banheiro privativo. Mas, sinto muito que de mim vai ser um aviãozinho de papel, tá, gente? Dobrado à mão, a partir de uma folha de caderno, porque é só isso que eu consigo. Mais do que isso, só o Lula e do dinheiro que não acaba mais é que pode dar. Eu não. Mas, bom, gente, pensando aqui, o Lula ele pode dar um anúncio desse prêmio, né? E ele pode anunciar esse prêmio aí, um Aero Janja para quem acertar. E quem que vai pagar o prêmio que o Lula vai dar? O povo paga, não se preocupem, não tem fundo o bolso do povo. É só a gente aumentar um pouquinho o IOF, criar mais algum impostinho, criar uma taxinha no Pix, taxar as blusinhas, tá tudo certo.
Mas agora eu vou acabar com o suspense, e vou te contar, porque esse assunto aqui, gente, é muito sério. A Janja, ela passou 130 dias fora do Brasil em viagens para o exterior, 24 dias a mais do que o Lula. São 35 países visitados em 30 viagens internacionais diferentes. Mas ela pode. Ela é a nossa presidenta do Brasil. Ela é a mulher que resolve os nossos problemas. Como ela diz, né? É a mulher que vai resolver o gigantesco problema das redes sociais do Brasil, que precisam ser urgentemente regulamentadas, porque senão o Brasil vai entrar em colapso. E tudo bem a gente trazer aí uma regulamentaçãozinha da China, né? Afinal, a China é um grande exemplo de democracia. É como a nossa presidenta Janja disse. Se na China eles prendem quem fala o que eu não gosto, por que é tão difícil fazer isso aqui, hein? Calma, minha presidenta Janja, que nessa semana esse problema vai ser resolvido e você vai poder pegar o jatinho da FAB de novo para ir comemorar a sua grande vitória, a transformação do Brasil na China, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. E não mais, e vai poder fazer isso sem nenhuma crítica adicional aí nas redes sociais. Sugiro até um destino para a senhora presidenta Janja. Pode ir para as Maldivas. Lá a areia branquinha e quente, as águas são cristalinas, transparentes. Vai para as Maldivas, você merece, viu, Janja? E ó, eu não quero ver ninguém aqui nos comentários reclamando da nossa presidenta Janja viajando mais do que o marido, viu? Mais do que o primeiro-damo Lula. Se segurem, pessoal. Se reclamar, você já sabe. É misoginia, é machismo, é preconceito e é discriminação. Mas é mais do que isso. Se você criticar a nossa presidente, é ameaça à democracia, é golpe de Estado e é abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É crime de ódio nas redes sociais e não é o Big Brother, mas é o Big Xande, o Xandão, que vai ficar de olho em vocês. Júlia Luci, se quiser dar uma pincelada aí sobre esse assunto também. Eu conto os dias, né, para chegar o dia da libertação do nosso país, em que a gente não vai ser obrigado mais a ver uma pessoa desqualificada, analfabeta, querendo se meter em assuntos ultra complexos, sugerindo prisão para quem não siga as regras, né, das redes sociais. Uma pessoa que tem tanto bom senso que poderia falar para o Putin: para essa regra, essa guerra aí. Ai, gente, ô Rosana, desculpa, eu fico assim tão revoltada porque a política é uma das coisas mais bonitas que existem. A política é quando você lida com a divergência, você busca a solução. Essa é a essência da política. E outro aspecto bonito é a representação. É você se colocar à disposição da sociedade e falar assim: olha eu aqui, deixa eu falar por você. Me dá um voto de confiança para isso. E você se colocar no papel de candidato, e você participar de uma campanha, e você ser eleito, é tudo muito grandioso. Eu vejo muita beleza em tudo isso, e já tive a honra de participar dessa forma, né? E aí chega uma pessoa, porque casou, querendo ocupar papéis que a Constituição disse que você precisa estar eleito, que você precisa receber o voto de confiança. Mas a pessoa casou, gente. E aí ela tá lá falando pelo meu país. Meu país. Isso me revolta, eu não tenho palavras para expressar. Sabe? Quer exercer o poder? Vai lá, seja candidato, consiga ganhar uma eleição. Pague o preço de ser político, porque não é fácil ser político. Pague o preço. Mas não, ela quer o melhor dos mundos. Ela quer ter voz, ela quer ter poder, ela quer poder ser bancada. Ela já foi para 35 países, gente. 35 países. Que essa desqualificada viajou com o nosso dinheiro, sem poder fazer isso, sem ter legitimidade. E o nosso Congresso não faz nada, não fez nada até agora. Outra CPI. Por que Janja está gastando? Cadê a agenda dela? Por que a gente está tendo que pagar isso? Isso é revoltante.
Enquanto isso, milhares de mulheres brasileiras chegam nos hospitais para parir e não tem assistência digna. Às vezes não tem anestesia. Às vezes não tem um médico ali à disposição. Está tendo que parir sem a equipe completa. E essa desqualificada. Por que eu estou falando que ela é desqualificada? Porque ela não tem as qualidades necessárias para falar pela República Brasileira. Tampouco é letrada, não sabe falar o português. Ela está destruindo a nossa língua lá fora. E está mentindo muitas vezes também. Porque o Bolsonaro acabou com... Ela já falou que o Bolsonaro acabou com a democracia brasileira. Ela já falou que o Lula acabou com a fome no Brasil. Mais de uma vez. Ela sai mentindo sobre a realidade do nosso país, criando uma propaganda falsa sobre o que nós somos, sobre o que vivemos e sobre o que queremos, porque não queremos regulamentação aqui. Mas porque ela casou, ela está fazendo tudo isso. Então, isso me revolta. Porque eu já estive na política por mérito, por briga, por disputa, por ter enfrentado o debate, mas ela casou e quer estar nesse lugar. E para piorar, utiliza-se do fato de ser mulher para poder se proteger de crítica. É o melhor dos mundos. Não é candidata, não tem voto, não paga o preço de ser política, de ter um mandato, de tá ali à exposição. Tem aquela viajando com ela, dando assistência para ela, e se alguém critica qualquer coisa, está criticando porque é mulher. É uma sem vergonha. Não há outra palavra, tá? E falando aqui abertamente para as pessoas, existe medo na imprensa brasileira de criticar essa mulher. Às vezes a gente não entende por que certas pessoas saem de certos canais de televisão. É por causa de crítica que foi feita em relação a essa mulher. Todo mundo, sabe, fora desse meio independente como Gazeta, tem medo de falar sobre essa mulher. Porque ela sim, ela persegue. Agora, que bom que o povo brasileiro não é tão otário assim. Que o governo até tentou fazer agora uma campanha para proteger Janja, mas o povo não comprou. Não comprou porque ela é uma antipática. Ela é uma falsa. Ela fala uma coisa, mas vive outra. Não cola os discursos dela. O povo detesta ela. Boa parte do PT detesta essa mulher. Então, eu estou contando os dias para a gente se ver livre dessa desqualificada que deveria ser esposa apenas, porque é essa legitimidade. O contrato que existe é um matrimônio. Ela tem matrimônio com Lula. Não é matrimônio comigo, com o meu país. Mas está abusando, está forçando a barra, papagaio de pirata, para aparecer a todo custo, porque não tem bom senso. Qualquer pessoa sábia, seja homem ou seja mulher, ocupa o seu papel. Quem força muita barra não tem sabedoria, não merece respeito, como é o caso dessa mulher. Jorge Serrão, vou deixar um minutinho aí para você. Vou matar numa frase. A cuidadora de idosos mais importante do Brasil vai terminar esse governo com o passaporte mais carimbado que o da Glória Maria. Essa seria a glória para a Janja, cujo time, o Flamengo, ontem ganhou de 5-0. Ela está feliz da vida. É isso, então. Quero agradecer você que está aí com a gente, agradecer também nossos comentaristas. Deltan Dallagnol, muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer enorme estar com vocês. Olha, eu falei para a Janja e para Maldivas, mas eu me arrependi. Eu devia ter mandado ela para Janjânia, a terra onde chove cerveja e onde se planta da picanha. Grande abraço a todos, excelente começo de semana. Júlia, muito obrigada. Obrigada a você, Rosana. Vamos continuar aqui buscando a nossa lucidez. Tem momentos que assim, acaba que mexe demais. Eu me revolto muito
com a sucessão de erros e de tragédias que estão acontecendo no nosso país, mas pedir muita sabedoria, né, para Deus, para a gente se manter são e para a gente ter condições de mostrar para as pessoas onde estão os erros e o porquê desses erros, porque a gente está vivo, a gente tem que lutar para reverter essa situação. Então eu quero aqui somar força no discurso, de pedir para as pessoas que estão nos assistindo para que compartilhem o link desse programa para os vizinhos, para os amigos, que desliguem a televisão, que está ali para fazer propaganda para o governo e que venha para esse tipo de programa, porque aí sim a gente consegue transformar, por meio da opinião, por meio da elucidação dos fatos, o que está acontecendo. Muita gente já mudou de ideia, muita gente já alterou o voto, e é esse o nosso poder, o poder está no voto, e muita coisa está acontecendo porque as pessoas têm acesso a formas de pensar que antes não existiam. Então, peço também apoio para as campanhas da Gazeta do Povo e para a gente aumentar a nossa audiência também, porque assim a gente chega mais longe. Então, manter a sanidade e que haja cada vez mais lucidez para a gente sobreviver a esses momentos. Tá aí, Serrão, obrigada. Eu amanhã estarei no Café com a Gazeta, mas assine a Gazeta do Povo, porque você, assinante, tem a obrigação de dar um estúdio novinho em folha para Rossana Bittencourt. Tá aí a campanha, R$ 1,90 nos 6 primeiros meses. Pega o seu celular, aponta para o QR Code, vamos fazer milhares de assinaturas, que a Rossana Bittencourt merece um estúdio digital igual ao do Guilherme Oliveira, que hoje de manhã já veio de gracinha, dizendo que ele ia expandir o horário dele de maneira que tomaria até o horário da Rossana Bittencourt. Não vai não! Amanhã estou lá de manhã para tomar satisfação com esse apresentador e pedir um estúdio novo para minha musa. Tchau, fui, até amanhã. Quero só ver, hein? Você já sabe, então, logo depois do Sem Rodeios coladinho aqui com a gente, vem o Entre Linhas, então não sai daí que já a Mariana Braga tá chegando com muita informação. Eu volto amanhã, ao vivo, a partir da 1h30 da tarde. Tchau!